Oi, tudo bem? Aqui é a Lili do Passei Sem Cursinho e hoje eu vim falar o que eu achei sobre o Enem 2016. Algumas pessoas perguntaram, então eu achei válido vir aqui esclarecer o que eu achei, se eu fui bem, se eu não fui, enfim. Então, pra quem não sabe, eu prestei o Enem em 2014, que foi o ano que eu consegui aprovação na Unifesp, na UFBJM, e consegui bolsa em uma particular também, por causa do Enem 2014. E no final de 2014 eu também prestei vestibular da Unesp, né? Era meu último ano de escola, então por isso que eu prestei tudo que eu queria logo. E eu também passei na Unesp, então eu fui estudar na Unesp em 2015, só que eu tranquei o curso no começo desse ano e por conta disso eu prestei o Enem em 2016, que aconteceu agora em novembro. Só que quando eu saí do primeiro dia de prova do Enem em 2016, eu fiquei chocada. Parecia que era uma prova de vestibular tradicional, por exemplo, Unesp ou algum outro vestibular do tipo. O único que eu já fiz pra valer foi a Unesp, mas eu já fiz os outros assim de conferir prova e afins, só pra adquirir conhecimento mesmo. E o Enem tava muito nesse nível, sabe? Nível universidade pública. O Enem geralmente é uma prova mais fácil, uma prova que você consegue interpretar as questões e responder, uma prova que não te exige decoreba. Só que esse ano o Enem tinha muita coisa que precisava decorar, tinha conteúdo que eu realmente não lembrava de ter aprendido em nenhuma época do ensino médio, sendo que eu estudei numa escola bacana no ensino médio. Conteúdos muito pontuais, a interpretação era muito subjetiva, sabe, mais do que o normal, tinha muito mais pegadinhas que o normal, só que ainda assim eu fiquei em dúvida se eu tinha achado a prova difícil ou se ela realmente estava difícil, porque como eu terminei o ensino médio já há um bom tempo, e também por não ter estudado corretamente ao longo desse ano, eu achei que era um problema meu, assim, que eu achei a prova difícil, porque esse ano, por ter saído da faculdade, eu não sei o que deu em mim, mas no começo do ano eu fiquei completamente perdida, sem saber o que fazer, então eu não estudei no começo do ano. Aí quando eu comecei a estudar, eu entrei num relacionamento que mexeu um pouco com o meu emocional, acabou afetando um pouco o meu psicológico, então eu acabei deixando meus estudos de lado novamente. E em setembro, na metade de setembro, esse relacionamento acabou, eu fiquei bem abalada e tal. Só que depois que passou essa fase assim de bad profunda, né, quase em outubro já, eu me dei conta de que faltava mais ou menos um mês pro Enem e que eu precisava dar o melhor de mim pra conseguir alguma coisa com o Enem, né? Porque a gente não faz o Enem só por fazer, a gente faz o Enem pra conseguir uma vaga na faculdade, coisas do tipo. Então, ao longo de outubro foi quando eu realmente comecei a estudar para o Enem. Estudei assim, revisei, né, coisas do ensino médio e tal, os temas que geralmente caíam com mais frequência no Enem e coisas do tipo. Porque pelos modelos de prova que eu já tinha analisado do Enem para fazer, inclusive a maratona Arrasa no Enem aqui no canal, eu sabia mais ou menos como era o estilo do Enem, né? Então o que eu estudava daria pra fazer o Enem. Eu fiz inclusive a prova do Enem em 2015, eu peguei a prova na internet, fiz com o horário certinho, tudo certinho, e eu consegui acertar bastante, eu fui bem. Se eu tivesse feito o Enem em 2015 com o conteúdo que eu tinha estudado em outubro, né, ao longo de outubro, eu teria ido bem. Só que o Enem 2016, ele fugiu um pouco do padrão do Enem, era uma prova muito conteudista, só que ao mesmo tempo cobrava coisas muito pontuais, muito específicas, e eu fiquei um pouco confusa, fiquei até um pouco arrependida por não ter focado nos meus estudos ao longo do ano. Eu sei que não foi uma culpa completamente minha, só que eu poderia ter assinado Descomplica, alguma coisa do tipo, então eu fiquei me culpando um pouco depois do primeiro dia. Só que aí eu fui fazer o segundo dia, eu achei a prova de linguagens um pouco mais fácil que a prova de humanas, porém ainda era mais difícil que o nível que o Enem exige, porque o Enem é uma prova sempre muito interpretativa e esse ano ele foi uma prova muito de conteúdo mesmo. E a prova de exatas eu achei mais fácil que a de natureza. Pra mim, a prova de natureza foi a mais difícil, humanas também estava bem difícil. Matemática, apesar de ser um ponto fraco que eu tenho, eu achei a prova mais fácil do que a prova de natureza. Tinha questões que realmente eu lembrava de ter aprendido aqueles conteúdos, algumas coisas eu não sabia aplicar, só que era uma prova coerente. Só que a prova de natureza, honestamente, eu achei muito complicada mesmo. Eu fico pensando nas pessoas que estudaram em escolas que não deram uma base tão boa, uma base não tão boa quanto a minha escola, no caso, pessoas que estavam ainda mais nervosas que eu, como se saíram nessa prova, né? Eu fiquei pensando muito nisso. Então, alguns dias depois do Enem, eu fui conversar com colegas meus que estão no terceirão e que fizeram cursinho ao longo do ano, com pessoas que assinaram Descomplica, Pro Enem, vários cursinhos online, com pessoas que estão fazendo faculdade, né, porque às vezes estar na faculdade às vezes ajuda em alguma área ou outra. E pra minha surpresa, não foi um problema só meu. Todo mundo com quem eu conversei achou a prova difícil, então foi um consenso mesmo. Até a prova de matemática, eles pegaram temas fáceis, por exemplo, moda, mediana e média, moda, mediana e média, e conseguiram transformar as questões de moda em questões difíceis.
Então, todo mundo com quem eu conversei achou a prova bem complicada, uma prova bem pesada. O Enem já é uma prova muito cansativa e o Enem 2016 foi ainda mais cansativo por cobrar conteúdos muito pontuais e conteúdos que a gente até lembra, mas de uma forma muito complexa, de uma forma muito vestibular de faculdade pública, sabe? Então eu achei bem difícil mesmo, só que eu fiquei um pouco aliviada por perceber que não foi uma dificuldade só minha, né? Triste por ter sido uma prova difícil, sendo que é uma prova para avaliar o nível do ensino médio e para permitir o ingresso de tanta gente em universidade, só que ao mesmo tempo feliz por saber que não era um déficit só meu, todo mundo ficou meio que perdido com o Enem mesmo. E o tema da redação eu adorei, achei fantástico, porém os textos de apoio estavam, desculpem a palavra, estavam uma merda. E a proposta em si, né, porque o tema foi intolerância religiosa e a proposta de redação foi caminhos para combater a intolerância religiosa, ou algo assim. A proposta, ela é um pouco confusa, então eu realmente não sei se eu fui bem na redação. Eu achei um tema 1000 vezes melhor que o tema de 2014, e tão bom quanto o de 2015, só que a proposta pra mim foi um pouco falha, e as pessoas com quem eu conversei também acharam a proposta um pouco falha, também não gostaram dos textos de apoio. Então, assim, eu não sei se eu fui bem, eu não conferi gabarito, né, porque o Enem, ele não mede só a quantidade de acertos, mas sim quais questões você acertou. Então eu não conferi gabarito, eu não sei se eu fui bem ou se eu não fui. Só que diferente de 2014, quando eu prestei o Enem pela primeira vez, que era meu ano oficial, meu ano de vestibular mesmo, eu tava muito vendo aquilo como minha única oportunidade da vida. E hoje, eu tenho 19 anos, eu já passei por várias coisas desse meio tempo, então eu me dei conta de que o Enem não é tudo isso, é só uma prova mesmo, uma prova que mede muito mais sua resistência, sua capacidade de decorar coisas, do que a sua inteligência. Então eu não tô pensando muito no Enem, eu não tô me incomodando muito com o Enem, não tô criando expectativas, mas também não tô frustrada. Eu fiz a prova e seja o que Deus quiser. E eu recomendo que se você fez a prova e tá aí mal, achando que foi mal, que isso e que aquilo, lembra que o Enem não é a sua vida é muito além disso. As pessoas falam, você fala isso porque você foi aprovado em 3 universidades públicas. E daí? Sabe? O fato de ter passado em 3 universidades públicas não faz de mim uma pessoa melhor que ninguém. Então, de verdade, a gente mede inteligência de outras maneiras. Uma prova de vestibular não mede sua capacidade, não mede sua inteligência, não mede seu esforço. É uma coisa que, se você fizer a prova, como eu tava num dia psicologicamente, né, mal, assim, um pouco mal psicologicamente por causa das coisas que aconteceram ao longo do ano, e minha saúde também não estava muito boa na semana do Enem. Então, se você faz a prova um pouco mal, você já pode ter um desempenho um pouco pior. Então, não fica se estressando por causa do Enem. Se você fez a prova, você vai fazer a prova, enfim. Independente do meu resultado no Enem, eu vou fazer o Enem 2017 porque agora eu prometi pra mim mesma que todo ano eu vou fazer o Enem pra avaliar o nível da prova. Então é isso. Eu achei o Enem difícil, sim. Eu achei o tema da redação legal, porém a proposta estava difícil. E seja feita a vontade de Deus. Se for pra dar alguma coisa, vai dar, né? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha esclarecido aí as dúvidas de quem tava querendo saber se eu fui bem, se eu não fui, se eu achei a prova legal, se eu não achei. E é isso. Então, um super beijo. Se você não conhece o canal ainda, eu sempre dou dicas de estudos por aqui, comento algumas provas, falo sobre vestibulares em geral. Então, se você está conhecendo agora, se inscreve aqui no canal e dá um like no vídeo para que mais pessoas consigam ver e saibam aí que o vestibular não é uma coisa tão importante, né? Ele é importante, mas ele não é a maior coisa da sua vida. Tenha isso em mente sempre. Então, um super beijo e até o próximo vídeo.